Fala, meu povo lindo! Vamos tratar agora de mais uma espécie de relação de trabalho. Qual minha pró? A do trabalhador eventual. Vamos esquematizar? Vem cá, vamos comigo. Estamos falando ainda no nosso módulo de relação de trabalho e nós iremos tratar agora da espécie que é a espécie do trabalhador eventual. É a espécie do trabalhador eventual. Uma das uma das espécies de relação de trabalho. Meu povo, trabalhador eventual, eu já te disse, nós já conversamos, trata-se de uma das espécies de relação de trabalho. Você sempre, mas sempre vai fazer o mesmo raciocínio, sempre. Se é relação de trabalho, significa que uma das características, um dos requisitos do vínculo empregatício não foi cumprido. Quais são mesmo os requisitos do vínculo empregatício? Você lembra? Onerosidade. Lembra? Vamos seguir a regrinha do UPS, né? Habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação. Meus amores, raciocina comigo. Se o trabalho ele é eventual, significa dizer que ele é esporádico. Significa dizer que ele não é contínuo. Logo, ao trabalhador eventual, falta o quê? O que falta para ele? Falta o requisito da habitualidade. Falta para ele o requisito da continuidade. Falta para ele o requisito da não eventualidade. Dá no mesmo. Logo, uma vez que ele não cumpre um dos requisitos da relação de emprego, qual seja o da habitualidade, eu tenho uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Vem cá, vem comigo, vamos esquematizar, vamos colocar isto aqui no papel. Olha só, relação de trabalho, trabalhador eventual é uma das espécies, regrinha do UPS, HOPPS. Vamos lá? Habitualidade, eita pró, de tanto você escrever já decorei. Decora, meu povo, memoriza, compreende, método mnemônico, está valendo tudo, com tanto que você passe, viu? Com tanto que você passe, não tem problema. Onerosidade, pessoa física, pessoalidade e subordinação. Meu povo, eu costumo brincar dizendo o seguinte, olha que interessante, vem cá, olha para mim, a gente já continua. Quando você passar, e você vai passar, é uma questão de tempo, e vai ser nomeado também é uma questão de tempo, pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, não importa. Eu sei que uma hora você vai passar, provavelmente você está me ouvindo dizendo, ai minha pró, pelo amor de Deus, que não chegue nem a 1 ano. Tudo pode acontecer. O que eu quero te dizer é o seguinte, a luta pela qual você está passando, ela vale a pena. Para isso você só precisa persistir. Você precisa estudar, você precisa fazer a sua parte. Não vai ser ficando sentado, deitado em berço esplêndido que a sua aprovação vai chegar. A sua aprovação chega se você sonha, se você almeja, mas você tem que ter a ação, você tem que ter a atitude, você tem que colocar em prática. Este colocar em prática é estudar, é revisar, é fazer mapa mnemônico, é dar aula para si próprio, é responder exercícios, é tirar dúvidas com seu professor. Tudo isso e muito mais. É simular a hora da prova. De sorte que, quando a sua prova chegar, você vai estar cumprindo apenas mais uma atividade, apenas mais uma tarefa. E aí você passa. Sucesso, meu povo. Volta para mim. Para o trabalhador eventual, falta qual requisito mesmo? Falta o requisito da habitualidade. O trabalhador eventual, tomem nota, por favor, é aquele que presta serviços ocasionalmente. Ele presta serviços
ocasionalmente, esporadicamente. Normalmente ele não se prende a uma única fonte de trabalho, presta serviços esporádicos, ocasionais. Normalmente ele não se insere na atividade fim normal da empresa e não se fixa nesta única fonte de trabalho. Além disso, nós iremos estudar agora mais uma espécie de relação de trabalho, que é a do trabalhador voluntário. Já estudamos até agora o trabalhador autônomo, o trabalhador eventual. Terceiro, o trabalhador voluntário. Vem comigo, vamos esquematizar. Mais uma espécie de, me dá só um minuto, mais uma espécie de relação de trabalho, ok. Mais uma espécie de relação de trabalho, mas essa espécie em específico é a do trabalhador voluntário. Anota, papel e caneta na mão, vamos estruturando o pensamento. Vamos evoluindo no conhecimento do direito material do trabalho. Eu tenho mais uma espécie da relação de trabalho. Meu povo, preste atenção. Se o trabalhador, ele executa um trabalho voluntário, o que falta? Por que se trata de uma relação de trabalho e não de uma relação de emprego? Qual dos requisitos da relação de emprego está faltando? É o quê? Se é voluntário, ele não recebe uma contraprestação pela execução do seu serviço. Ele não recebe, ele não tem direito ao percebimento de uma pecúnia. Ele não tem direito a um salário ou a uma remuneração. Logo, vem comigo, está fluindo. Viu como é fácil? É muito simples. Para o trabalhador voluntário, falta o requisito da onerosidade. Ele não recebe um salário. Ele não tem direito à remuneração pela contraprestação dos seus serviços. Meu povo, vamos estruturar? Bora que bora. Até porque nós temos uma legislação só para tratar do trabalhador voluntário. Pequenininha, eu já te mostro. Primeira coisa, trabalhador voluntário, espécie. Vamos para a regrinha do UPS, HOPPS. Eu tenho, então, uma habitualidade, eu tenho uma onerosidade, eu tenho uma pessoa física, eu tenho uma pessoalidade. Já gravou? Não? Vamos gravar, hein? Eu tenho uma subordinação. Me conte. Para o trabalhador voluntário, falta qual requisito mesmo? Falta o requisito da onerosidade. Por isso que não é relação de emprego. Por isso que, na verdade, é uma relação de trabalho. Ele não tem direito, ele não faz jus ao recebimento da contraprestação pelo serviço executado. A lei do trabalhador voluntário é a lei número 9.608 de 98. Meu povo, venha comigo. Qual é a lei do trabalho voluntário? É a lei número 9.608 de 98. Vou te mostrar. Acompanha comigo a leitura desta legislação. Minha pró, se eu não estiver aqui na CLT, acesse o site do Planalto, não tem problema. Meus amores, a lei do trabalho voluntário vai deixar claro que esta prestação de serviços ela pode ser executada tanto em entidades públicas quanto em entidades privadas, que deve ser celebrado um termo de compromisso. Isto é importante. E que escute isso, apesar do trabalhador voluntário ele não ter direito a uma contraprestação pelo serviço efetuado, ele tem direito, pelo menos, ao reembolso das despesas efetuadas, se assim eles tiverem acordado. Posso te mostrar? Continua comigo, vem cá.
Lei número 9.608 de 98 está aparecendo na sua telinha e o artigo 1º traz o conceito do trabalho da prestação de serviço voluntário e diz assim: para os fins desta lei, a atividade não remunerada, não onerosa, prestada por pessoa física, necessariamente por pessoa física, não é pessoa jurídica, não é ente despersonalizado, a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Observe e venha comigo quais são os meus 2 requisitos. Vamos lá? Preste atenção. Quem presta o serviço pelo trabalho voluntário é a pessoa física, não pode ser pessoa jurídica nem ente despersonalizado. Segundo requisito, é uma prestação de serviços não remunerada, não onerosa. Olha só, parágrafo único deixa claro, justamente o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.608 de 98, que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício. Vem cá, presta atenção. Parágrafo único do artigo 1º. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. O artigo 2º fala justamente da celebração de um termo. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo. Celebração de termo de quê? Termo de adesão entre a entidade, que pode ser pública ou privada, e o prestador de serviço voluntário. Eu tenho que ter um termo de adesão. Dele devendo constar o objeto e as condições do exercício do trabalho voluntário. O trabalho voluntário é para fins cívicos. O trabalho voluntário é para fins culturais. O trabalho voluntário é para fins educacionais. Qual será o objeto da prestação do serviço voluntário? Ele se dará de que hora até que horas? Qual será a duração da prestação de serviço? Quais serão os dias? Percebeu? Tem que estar tudo discriminado neste termo de adesão. Vem cá, continua comigo. Artigo 3º diz assim: pequenininho, pequenininho. O prestador de serviço voluntário poderá é um dever? Poderá é uma obrigação? Não, senhor, não, senhora. Meu doutor, minha doutora, poderá é uma faculdade. Significa dizer que ele poderá é uma faculdade, ele pode ser ressarcido. Quando me aprova? Vem cá que eu te mostro. O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Ele pode ser ressarcido, não é uma obrigatoriedade. E o parágrafo único do artigo 3º vai explicar. Você sabe que o parágrafo, ele explica o conteúdo do artigo. Olha o que aduz o parágrafo único do artigo 3º da Lei 9.608 de 98. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. Esta lei entrou em vigor na data da sua publicação. Para o artigo 5º, as demais disposições estão revogadas. Acabou a legislação. Olha só, o que eu tenho? Se nós estamos a tratar do trabalhador voluntário, não constitui vínculo empregatício e sim relação de trabalho. Para ele, falta um dos requisitos da relação de emprego, que é justamente o da remuneração, que é o da onerosidade. Para ser trabalhador voluntário, só pessoa física, não pode ser pessoa jurídica nem ente despersonalizado. Ele não tem direito a qualquer remuneração, mas poderá. Sabe o que a sua prova diz? Será, deverá. Traz uma obrigatoriedade quando é uma faculdade. Poderá ser ressarcido das despesas que ele efetuar justamente na prestação de serviços voluntários, desde que faça isso de modo comprovado
e que tenha uma autorização expressa da instituição pública ou privada para a qual esteja prestando o serviço voluntário. Fluiu, meu povo? Sucesso até aqui? Vamos para a próxima? Vamos que vamos!